Olá, queridos! A graça e a paz, tudo bem? Mais um dia adorando, exaltando e glorificando o nome daquele que vive e reina. Você já agradeceu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você já se revestiu da armadura e do poder? Se você não fez, faça nesse dia. Se revista de poder e de glória. Se encha daquele que te chamou antes da fundação do mundo. O Deus que nos ama, o Deus que nos guarda. Eu quero te pedir, queridos, neste momento, compartilhe esse link, compartilhe essa live, compartilhe com pessoas que você crê que precisa ouvir a palavra daquele que vive e reina. Ouvir a palavra daquele que nos chamou antes da fundação do mundo, daquele que nos separou como filhos amados do Senhor. Amados, compartilhe, chame pessoas para ouvir a palavra que será ministrada nessa noite. Hoje eu quero falar sobre algo sobrenatural da parte do Senhor. Algo sobrenatural que o Senhor tem dito, ministrado e falado ao meu, ao seu, ao nosso coração. Porque Deus é Pai, Deus não é padrasto. Deus é um Deus que ama e abençoa aqueles que o seguem. Deus, ele ama os teus filhos e tem algo sobrenatural para cada um deles. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Porque o Senhor, ele nos chamou para vivermos o sobrenatural dele. Ah, que Deus lindo que nós servimos e vivemos o sobrenatural dele. Eu quero neste momento, queridos, para começar, eu quero orar por você. Eu quero orar por esse momento onde Deus fala conosco. E aproveita, você que está me assistindo, já se inscreva no canal. Você que está me assistindo, já deixa o seu like, o seu comentário e fale sobre o que Deus tem falado com você. E o tema da minha palavra hoje, que eu quero falar com você, Deus tem falado muito comigo, é a bênção e a prosperidade. A prosperidade e a bênção. Eu quero orar, feche os teus olhos, curve a tua fronte neste momento e dê liberdade ao Senhor, porque o Senhor quer falar conosco nessa noite. O Senhor quer ministrar algo poderoso ao meu e ao teu coração nessa noite. E o Senhor quer fazer o sobrenatural dele em nós, através de nós e apesar de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento, Pai, dá ordem aos teus santos anjos para ministrar aos nossos corações, para falar poderosamente a nós a tua palavra, que é viva, gera vida e movimenta a vida. Senhor, que os teus anjos nos guardem, nos fortaleça, que o Senhor dê total liberdade, Senhor, aos teus anjos ministradores, para estarem falando aos nossos corações sobre a tua palavra, que é viva, gera vida e multiplica a vida. Sobre a tua palavra que transforma. Senhor, tira a venda dos nossos olhos. Senhor, tira o tampão dos nossos ouvidos. Senhor, faz o agir, o querer e o falar do Senhor. Que a tua palavra que arde em nossos corações, que a tua palavra que tem ensinado, multiplicado, transbordado sobre nós, ela venha tratar o nosso ser, transformar o nosso ser e levar o nosso ser a um novo nível. Um nível de adoração, um nível de exaltação, um nível de submissão à tua palavra. Senhor, fala poderosamente ao coração da tua igreja e que a tua igreja tenha um entendimento do que é ser cristão verdadeiro e que a bênção é um poder e uma glória abundante sobre nós. A prosperidade, ela é consequência de você viver a bênção e a bênção do Senhor. Queridos, agradeça a Ele. Obrigado, Senhor. E nos dê a sabedoria e o entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo transforme essa noite e abra o nosso entendimento. Queridos, eu quero falar hoje sobre a vida de Jacó, Esaú e de Isaac. Pai e dois filhos. Eu quero dizer para você que quando Deus me revelou que quando nós chamamos Jacó de enganador, nós estamos chamando Deus de enganador. Porque o que Jacó fez, o que aconteceu com Jacó, foi cumprir a vontade de Deus.
Você tem que falar que enganador não é Jacó, e não é o Jacó, sim Rebeca. Porque Deus havia revelado para Rebeca que Jacó governaria Esaú. E Rebeca guardou isso, para que o pai não fizesse diferença dos filhos. Queridos, eu quero falar algo para você que é sobrenatural, porque nós sabemos que o filho primogênito, e eu já falei há esses dias, ele ficaria com 2/3 da herança do pai. Então, Esaú, ele não estava preocupado quando brigou com seu irmão sobre as riquezas do pai, mas ele queria a bênção do pai, porque ele entendia que a bênção era muito mais importante. A bênção era muito mais valorosa do que a prosperidade, porque a bênção, ela vem de lá. A prosperidade que ele tinha era daqui. Aqui, queridos, não tem poder de influenciar lá, mas lá tem poder de influenciar aqui. Entendeu a jogada? Isaac cumpriu sem saber o que determinou Deus a Rebeca. Se você abrir a palavra do Senhor comigo, lá em Gênesis, capítulo 27, no verso 19 e no verso 20, olha o que a palavra do Senhor diz. Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Olha que poderoso, fiz como o Senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. 20. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Perceberam a profundidade do que está escrito aqui? O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Deus, ele vai fazer de tudo para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Queridos, Rebeca, ela recebeu de Deus uma informação vital sobre os seus 2 filhos. E ela cometeu um erro gravíssimo, que foi de não falar para Isaac. Lá em Gênesis, no capítulo 25, olha para você ver que poderoso. Eu comecei dizendo sobre o que Jacó disse ao seu pai na hora da bênção, mas eu quero voltar lá no começo. Lá em Gênesis, capítulo 25, no verso 21 ao verso 23, diz assim: Isaac orou ao Senhor. Quem intercedeu por Rebeca? Isaac. Sem oração e sem intercessão, o sobrenatural não se movimenta. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. 22. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que estás me acontecendo isso? Olha a pergunta dela. Foi então consultar o Senhor. Rebeca é a única vez que você vê Rebeca consultando o Senhor. 23. Disse o Senhor a Rebeca: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Começa a entender a guerra que Israel está vivendo agora, tá, queridos? Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Deus está dizendo aqui que Esaú, ele servirá a Jacó. Aqui Deus está dizendo que Jacó governará Esaú. Esaú começará com uma prosperidade maior mundana, mas a bênção espiritual, a direção onde a mão de Deus está colocada, estaria sobre o mais novo. É isso que Deus está dizendo para Rebeca. E Rebeca, como uma mulher submissa, uma mulher que tem o seu marido como autoridade, ela teria que ter chegado em seu marido e dito: marido, o Senhor me revelou isso, isso e isso sobre nossos filhos. A necessidade dos 2 brigarem para sair primeiro não tinha necessidade. A necessidade era de ela revelar ao Senhor: independente do que acontecer, meu marido, o mais novo governará o mais velho. E da mesma maneira, Israel, que é Jacó, fez sobre os filhos de José. Ele inverteu as mãos e disse que o mais novo terá mais autoridade do que o mais velho. E quando começa a vida deles, mesmo sem eles saberem de nada, queridos. Quando nós vemos Esaú vendendo a primogenitura para que se cumpra o que Deus revelou a Rebeca. Mesmo sem Esaú saber de nada, ele fez
o que era para ser feito. Ele entregou o direito da primogenitura para quem era de direito. Mesmo da maneira errada, mesmo quando as pessoas se desviam do caminho, o Senhor coloca ela para cumprirem o propósito. Lá em Gênesis, capítulo 25, do verso 27 ao verso 33, olha o que a palavra do Senhor diz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. E ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Quem cumpre o projeto do Senhor são os pastores, não os caçadores. Davi foi pastor, Jacó foi pastor, Abraão foi pastor. Os caçadores não cuidam, os caçadores matam. Hoje está cheio de caçador, de matador cuidando de ovelha. E a função do matador é destruir, não é cuidar. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Olha a diferença. Isaac gostava de Esaú, porque Esaú era caçador. Mas Rebeca preferia Jacó, porque Jacó tinha o cuidado, estava sempre perto. Quem está perto, cuida. Quem está longe, não cuida. Aprende isso. 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. 30. E pediu, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Vermelho. Lembra-se da cor do sangue? O sangue que purifica, que cor? Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Olha que beleza. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. 31. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Espiritualmente, esse direito, ele já era de Jacó, porque Deus revelou isso a Rebeca. Lembra o que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 16, verso 18, que liga na terra, ligado no céu? A palavra no mundo natural precisava sair da boca de Esaú. E a palavra saiu. Disse Esaú, no verso 32, disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Olha o que ele disse: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? 33, Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Jure, cuidado com o juramento. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Esaú, Rebeca, guardaram e esconderam a verdade do pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo isso, até agora que nós falamos aqui, quem enganou Isaac? Foi Jacó? Ou foi Rebeca e Esaú? Quem enganou Jacó foi Rebeca e também foi Esaú. Porque Isaac e Jacó estavam enganados nisso. Porque Rebeca sabia que a primogenitura já era de Jacó. Porque Deus revelou para ela. Esaú sabia que a primogenitura não era mais dele. Porque ele jurou e vendeu para o irmão. Mas todo mundo ficou em silêncio. Mas o mundo espiritual escuta tudo, sabe tudo e não perde a oportunidade. Isaac, mesmo com tudo contra, depois disso daí, Isaac tinha mentira dentro de casa, tinha mentira fora de casa, estava num lugar onde ele não era bem-vindo, ele era odiado, ele era invejado, mas ele fez o que Deus mandou. E naquela época, no meio dos amalequitas, em Gerar, Isaac colheu 100 por 1. Abra a palavra do Senhor comigo, lá em Gênesis, capítulo 26, do verso 12 ao verso 16, que diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Porque o Senhor o abençoou. Queridos, o que veio primeiro foi a bênção ou foi a prosperidade? O que vem primeiro é a bênção ou a prosperidade? Isaac, ele lançou a semente e o Senhor abençoou e ele prosperou. Presta atenção nisso. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou, olha que beleza, riquíssimo.
14. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. 15. Estes taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-o de terra. 16. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois está mais poderoso do que nós. Pois está mais poderoso do que nós. Quando nós fazemos algo que o Senhor nos pede, o mundo pode tentar atrapalhar de todas as maneiras possíveis. Mas o Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai, Ele vem e transborda a bênção, transborda a glória, transborda o agir, o sobrenatural. Ele transborda o querer, o falar e o ministrar dele. Você que está me assistindo neste momento, você está entendendo o que eu estou ministrando para você? Porque o Senhor está dizendo algo sobrenatural aqui. Que ele fez o sobrenatural porque Isaac fez o que o Senhor pediu. A direção que o Senhor deu, ele fez. Mesmo as pessoas se levantando contra, ele prosperou, enriqueceu e encheu o seu celeiro, transbordou os seus lagares. E o rei foi até ele e disse: vai embora daqui, porque você está mais próspero do que eu. E continuando, queridos, olha que poderoso que o Senhor está ministrando aos nossos corações. O Senhor está dizendo, depois que ele prospera, ele sai daquele lugar, ele se estabelece em outro lugar. E a vida dele continua. E chega um momento dele morrer, ele já não enxerga mais, chega a hora dele entregar a bênção. O Senhor iria fazer o jeito certo, o jeito correto, mas Rebeca, novamente, depois da vontade permissiva de Deus, e atrapalha. Rebeca pede para Jacó fazer toda aquela tramóia que ela pediu. E fala que toda a maldição e ira do Senhor caia sobre ela e não sobre Jacó. E Jacó, como um filho submisso, um filho que obedece às suas autoridades, faz o que ela pede. Abra a palavra do Senhor comigo, queridos, lá em Gênesis, capítulo 27, do verso 11 ao verso 13, que diz assim: disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho a pele lisa. Em momento algum, ele diz que a primogenitura é do irmão e ele não tem direito, porque o irmão vendeu para ele. O irmão foi e jurou para ele por um prato de carne, de lentilha, um prato de caldo vermelho. 12. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo e fazendo de tolo. Em vez de dar bênção, trarei sobre mim maldição. Olha o que o filho fala para a mãe. E mesmo assim, olha o que a mãe diz para ele. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Eu vou repetir o verso 13. Olha o que a mãe fala para o filho. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo. Vá e traga-os para mim. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Rebeca, ela tomou tudo sobre ela. Tudo que poderia acontecer, toda a maldição, ela diz que caia sobre ela. E depois, ele indo até o pai, tudo que Deus falou com Rebeca sobre os dois filhos, antes dos filhos nascerem, ele se cumpre. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor lançada, ela jamais voltará vazia. Lá em Gênesis, capítulo 27, eu quero ser profundo com você, queridos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Mas o 36 diz assim: se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis verdadeiramente libertos. E somente é liberto quem conhece a palavra e reconhece Cristo como Senhor e Salvador. E eu estou trazendo para você a verdade da palavra. Porque muitas vezes você viu pessoas pregando algo que não é bíblico. Aqui, Jacó só seguiu ordens.
Jacó não teve a intenção. Jacó só se submeteu. Aprende isso. Gênesis, capítulo 27, no verso 32, a partir do verso 32 até o verso 40, diz assim, olha que profundo. Perguntou-lhe seu pai Isaque, quem é você? Ele respondeu, sou Esaú, seu filho, conforme a mãe pediu. 33. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei. E abençoado ele será. Aqui, Isaac está falando com Esaú. E aqui no verso 34, olha o que a palavra diz. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura, implorou ao pai. Abençoa também a mim, meu pai. Você está vendo Esaú dizendo para Isaac, dá-me o direito de primogênito? Não, ele pediu bênção. Porque ele, na hora, a mente dele veio o pensamento que ele se lembrou o que ele tinha feito com o irmão. A única coisa que Isaac queria não era os direitos de primogênito. Ele queria a bênção do pai. Porque os direitos de primogênito ele já tinha. A riqueza, a prosperidade do pai, ele já tinha. Mas ele queria, realmente, queridos, ele queria a bênção do pai. 35. Mas ele respondeu. Quem respondeu? O pai. Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que seu nome é Jacó. Já a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Olha, o irmão chegou astutamente. A única coisa que Jacó fez para o irmão foi perguntar se ele vendia. E ele vendeu. E agora a bênção veio sobre ele. E ele está dizendo que o irmão dele enganou ele 2 vezes. Então perguntou ao pai, continuando, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Ele quer bênção. Isaac respondeu a Esaú, eu constituí Senhor sobre você, e todos os seus parentes tornei servo dele, e a ele supri de cereal e de vinho. Quem é que poderia fazer por você, meu filho? Você tá entendendo? Lembra-se o que o Senhor falou para Rebeca antes dos 2 nascer? O que o pai saiu da boca do pai foi as palavras do Senhor. E o pai só entregou para o filho o que o Senhor determinou. Só chegou nesse ponto, nessa bagunça, porque não teve verdade dentro da família. Não teve verdade entre o marido e a mulher. É o que acontece no mundo hoje. É mentira, é esconder as coisas, e isso só gera morte no casamento. 38. Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoa-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Deixa eu falar uma coisa para você. Algum momento aqui você vê Esaú falando das riquezas e da prosperidade do pai? Algum momento você vê Esaú falando sobre posse, sobre propriedades? Não. Esaú chora amargamente, chora em alta voz, grita pela bênção. Então, queridos, entendam uma coisa. A bênção, ela corre atrás daqueles que se submetem ao Senhor. Quem se submeteu ao Senhor? Foi Jacó ou foi Esaú? Quem foi que contrariou o pai com a mãe e se casou com mulheres que não era para ter casado? Foi Jacó ou foi Esaú? Pensa bem, queridos. Pensa bem. Hoje, as pessoas falam muito sobre livre-arbítrio. Eu falo muito sobre escolha e consequência. Porque quem tem livre-arbítrio decide o que escolhe e a consequência do que escolheu. Tá? 9. Seu pai Isaque respondeu-lhe, sua habitação será longe de terras férteis, distante do orvalho que desce do alto do céu. 40. Você viverá por sua espada
e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. O jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Aqui, Esaú está trazendo jugo desigual sobre ele. Ele está querendo ser o que Deus não chamou ele para ser. E quando nós fazemos isso, nós trazemos jugo desigual para a nossa vida. Eu quero que você tenha profunda revelação sobre essa palavra. Porque o que falta hoje nas igrejas é a palavra, e é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que transforma. Amados, cremos que um dos maiores obstáculos para a nossa alma é serem cativadas pelo desejo de prosperar nesse mundo, não de ser abençoado. Eu vou repetir, cremos que dos maiores obstáculos da nossa alma nesse mundo é que a nossa alma é cativada à prosperidade mundana, não à bênção espiritual. Olha o que Deus fala para nós. As consequências disso é que o Senhor não tem o seu lugar de direito no nosso coração quando nós buscamos a prosperidade. E não importa quantas desculpas possamos dar, a questão, na verdade, é: eu estou buscando lucro neste mundo ou o gozo da presença do Senhor? Será que o maior desejo do meu coração é ter comunhão com Deus? Eu vou repetir. Eu estou buscando lucro neste mundo ou o gozo da presença de Deus? Será que o maior desejo do meu coração é ter comunhão com Deus? Eu queria deixar um momento para você refletir sobre isso. Pense, o que você busca nesse mundo? Busca o lucro desse mundo ou o gozo da presença de Deus? E será que o maior desejo do nosso coração hoje é ter comunhão com Deus? Será que o maior desejo do nosso coração hoje é ter a presença daquele que vive e reina? Amados, eu quero te pedir nesse momento, compartilhe esse link, convide outras pessoas para verem, porque essa palavra ela pode transformar a sua vida, transformar a sua história, porque você às vezes está caminhando no caminho errado. Eu na capa dessa chamada, eu coloquei 3 pessoas ali. 3 pessoas muito influentes no mundo hoje. E eles não estão fazendo o que é errado. Porque muitas vezes eles já buscaram o primeiro e foram transbordantes. O acrescentar do Senhor veio poderosamente sobre a vida deles. Muitas vezes nós recebemos a prosperidade depois de sermos abençoados e abandonamos a bênção e vivemos só na prosperidade. Queridos, eu não estou falando para você que é errado você ser próspero. Eu estou dizendo para você que é errado a prosperidade sem Deus. Eu estou dizendo para você que a prosperidade sem Deus é uma prosperidade morta, é uma prosperidade fadada ao fracasso, é uma prosperidade vazia. E a prosperidade com Deus, quando você desfruta da bênção, você desfruta da comunhão com Deus, você desfruta com alegria, você abençoa, você transborda sobre outras pessoas a prosperidade que Deus te deu. Porque nem todo mundo, queridos, vai ter a prosperidade que Deus separou para você. Tem pessoas que foram chamadas para outras coisas. Às vezes, você é próspero para abençoar outras pessoas e aquela pessoa continuar no ministério chamado dela. Mas sem comunhão, sem gozo da presença do Senhor, de nada serve a prosperidade desse mundo. Queridos, talvez não exista um ponto de maior importância para nós do que colocarmos nossa vida, nosso coração, a nossa alma, o nosso ser verdadeiramente na presença de Deus. Se as vantagens nesse mundo, sem falar no acúmulo de riqueza, é o que consideramos sempre em primeiro lugar, não fiquemos surpresos se aqueles que buscam tais coisas estejam se afastando cada dia mais e mais da comunhão, da intimidade. Cada vez mais dizendo que servem a Deus. O que o Senhor fala lá em Mateus capítulo 6? Não podeis servir a 2 senhores, pois iremos agradar um e desagradar. Quem é o Senhor, dono do ouro e da prata? É o nosso Deus. Se nós servimos a Ele, todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu vou ler daqui a pouquinho para você. Mateus 6,33. Se, no entanto, estamos dispostos
a sofrer perda e a deixar de lado tudo aquilo que impede eu e você de desfrutarmos do gozo da companhia do Senhor, podemos estar certos de que Ele não deixará faltar o que comer, nem o que vestir. Ele não deixará faltar nada na sua vida. Qual é o problema? Qual é a adversidade que está atrapalhando você hoje de se render poderosamente e profundamente a Deus, aquele que nos chamou para sermos diferentes, profundos, abençoados e transbordantes da presença dele? Defina hoje qual é o ritmo, qual é o rumo que você quer levar na sua vida. Cremos que as escrituras são hoje tão verdadeiras como sempre foram. Repita comigo: a Bíblia é a palavra de Deus. Não como muitos dizem, que ela contém a palavra de Deus e que ela precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, no verso 33, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, reino e justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo trará tudo o que você precisa, porque Ele te conduzirá, Ele te levará e Ele transbordará a graça abundante do Pai sobre a sua vida. Fazemos bem, queridos, em lembrar que para o crente é dito. Abra a palavra do Senhor comigo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, no verso 29, que diz assim, olha que poderoso: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Queridos, uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, que sofrer por Cristo é dolorido, mas sofrer pelo Evangelho de Cristo é muito mais difícil. Porque quando nós sofremos pelo Evangelho, nós sofremos para a verdade absoluta. Cristo é a verdade e a vida. E Ele trouxe uma palavra, que é uma verdade absoluta sobre nós, através de nós e apesar de nós. Vamos, queridos, nos aprofundar mais sobre esse tema tão importante e muito distorcido no mundo evangélico hoje. Primeiro ponto, está lá no Salmo 37, verso 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Nós ouvimos muito na Bíblia: o justo viverá pela fé. Os justos, somente justos, herdarão o reino de Deus. Você é justo? Você tem a justiça de Deus vivendo em você? Ou você é justo até a segunda linha? Porque a justiça vai, mas se eu for justo o tempo todo, eu não irei ter prosperidade, porque às vezes, para ganhar dinheiro, eu tenho que esconder a verdade. Repreenda isso na sua vida. É melhor perder algo do que ir contra a palavra de Deus. Abra a palavra do Senhor comigo, queridos, lá em Isaías, capítulo 32, do verso 16 ao verso 20, que diz poderosamente assim: a justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. Queridos, eu gosto muito desse versículo 16, porque diz assim: mesmo quando você estiver no deserto, seja justo, seja fiel, aquele que vive e reina, porque aquele que for justo será retidão e vai chegar no campo fértil do Senhor. 17. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Qual é o fruto que o justo colhe? A paz do Senhor. 18. O meu povo viverá em locais pacíficos e em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. 19. Mesmo que a saraiva arace a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. 20.
Como vocês serão felizes semeando perto das águas e debaixo e deixando soltos os seus bois e as suas jumentas. Independente do que acontecer durante esse mundo, você semeará perto de águas e terá paz em tudo o que você tocar a mão e terá prosperidade. Abra agora comigo, amado, a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso 21, que diz assim: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem vossos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam nem furtam. 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amados, eu fico muito triste quando vejo pastores ministrando versículo de oferta e usa isso daqui sobre o natural. Aqui, o Senhor está dizendo que o maior tesouro que você tem é o seu tempo, que a única coisa que você não compra é o tempo. E ele está dizendo que quanto mais tempo você gastar com o Senhor, mais da terra você desfrutará. Porque, queridos, nós transbordamos de riqueza quando o Senhor está no controle. Quando nós estamos no reino, nós estamos focados no reino. Queridos, eu não estou chamando você para ser religioso, não. Tá? Eu repreendo isso na sua vida. Você não é religioso. Porque quem é morno, o Senhor vomita. Eu estou chamando você para ser um verdadeiro filho. Um verdadeiro filho que tem intimidade com o Pai. Acumulando tesouros no céu. Que o tesouro no céu é estar na mesa com o Pai. É ter comunhão com o Pai. É ter vida com o Pai. Porque quando nós temos vida com o Pai, tudo na nossa vida é transbordante e abundante. Queridos, porque eu quero que você tenha no seu coração que quando você for fazer qualquer coisa, ofertar na igreja, a dizimar, você faça por amor. E outra coisa, o dízimo é seu, você faz o que você quiser com ele. Se você sentir paz, compre cesta básica, dê cesta básica para quem não tem. Se você sentir paz, pega esse dinheiro, dá na mão de alguém e fala para ele, vai lá e abunde sobre a sua vida. Se você sentir paz, oferte para um missionário. Se você sentir paz, faz o seu dízimo, mas o importante é o seu dízimo estar no reino, na obra. Eu não sou contra você ofertar e dizimar na sua igreja, não. Eu não sou contra a sua igreja crescer, o seu pastor prosperar, porque a coisa melhor que tem para um pastor hoje é ele fazer a obra em paz. É ele não ter que se preocupar com as finanças, porque, queridos, ele tem que ter o foco em alimentar as ovelhas, em cuidar das ovelhas, em deixar as ovelhas saudáveis. Mas para ter a ovelha saudável, a ovelha tem que ter paz. E tem que ter paz para fazer tudo o que ela for fazer dentro da igreja. Continuando, queridos. Onde está seu coração hoje? A palavra do Senhor diz que no fim dos tempos teremos falsos profetas. Sempre teve isso. Eu falei sobre esses dias. Tem vídeos aí no canal, pode ver. Tem vídeos aí falando sobre a teologia. Amados, eu não tenho nada contra um coach. Eu não tenho nada contra esse chamado. Eu acho muito lindo você ajudar a pessoa a absorver o melhor dela. Mas não só na riqueza. Gente, existem técnicas, existem maneiras de você desenvolver o casamento, a vida familiar, de você destravar o homem para ser cabeça, porque tem muito homem que é cauda. Tem muita mulher que não é submissa, não é o pescoço, ela quer ser o cabeça da casa. E isso não é bíblico. Mas quando a pessoa, ela tem isso tirado dela, esse jugo desigual tirado dela, ela cresce, prospera e vive o sobrenatural do Senhor. Eu quero que você, queridos, tenha paz para dormir, que você descanse, que você conheça o sobrenatural do Senhor, porque o Senhor te chamou para viver o sobrenatural. Segundo ponto, está lá, abra a palavra do Senhor comigo em Lucas, capítulo 6, no verso 38, diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também serão usados para medir vocês. Amados, eu volto e eu quero que você tenha no seu coração:
Faça com alegria, dê com alegria. Pois tudo que você fizer com amor e com alegria será multiplicado sobre você. E eu gosto muito de Mateus capítulo 5, quando o Senhor fala ali, se você tiver algo contra... Antes dele ir para Mateus 6 e falar do Pai Nosso, ele fala para você, se você tiver algo contra algum irmão, não faça a sua oferta. Deixe ela diante do altar. Volte lá e se acerte com o seu irmão. Por quê? Porque se você voltar com a sua oferta, o inimigo pode te corromper a deixar o Senhor de lado, a não perdoar o seu irmão e não ter coragem de voltar a ofertar com as pazes feitas com seu irmão. Abra a palavra do Senhor comigo, lá em Marcos, capítulo 4, no verso 24 e verso 25, que diz assim: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. Tudo que você semeia, você colherá muito mais. 25. A quem tiver feito por amor, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Por que eu estou dizendo isso para você? O Senhor, Ele te abençoa para que você abençoe outras pessoas. O Senhor, Ele transborda na sua vida para que você transborde na vida de outra pessoa. Porque se o Senhor fala para nós que somos pais ruins, sabemos dar coisa boa, imagine Ele, que é o nosso Pai Celestial. Continuando, amados. Abra a palavra do Senhor lá na carta de Tiago, capítulo 2, do verso 12 ao verso 19, que diz assim: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Olha o que Deus está falando. Você tem que ter a misericórdia na sua vida. Você tem que ser misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu vou repetir. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? 15. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, 16. E um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Queridos, eu quero dizer algo para você, que a carta aos Hebreus, o livro do Tiago, eles foram escritos numa época que as pessoas estavam vivendo como as pessoas vivem hoje. Essa hipergraça, que você só precisa aceitar o Senhor e viver do que você quiser, e sem se preocupar com o próximo, tá? E eles estavam vivendo de argumentos e mentiras para não fazerem a obra de Deus. E aqui Tiago está repreendendo eles. E olha o que diz em seguida, 17. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. 18. Mas alguém dirá, você tem fé? E outro dirá, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Ou temem. Você teme o Deus que você serve? Vamos nos lembrar todas as vezes que Jesus se deparou com os demônios. O que os demônios falavam para Jesus com muito temor? Viestes nos incomodar antes da hora? Eles têm temor ao nome de Cristo. Nós, quando não temos misericórdia um dos outros, nós deixamos de ter temor no Senhor. E um dos 7 espíritos do Senhor é o temor. Está lá, se você tem dúvida, Isaías capítulo 11, no verso 2, diz o quê? Sobre os 7 espíritos de Deus. E ele termina dizendo sobre o temor, que sem temor, de nada adianta.
Terceiro, Salmos, capítulo 37, no verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Quem se deleita no Senhor, os desejos do coração serão atendidos. Quem se deleita no Senhor, o coração está alinhado com a vontade do Senhor. Você terá um coração segundo a vontade de Deus. E tudo que você pedir, o Senhor fará. Abra a palavra do Senhor, vamos nos aprofundar, porque a palavra não tem argumento. Jesus, ele vence Satanás pela palavra. E você vai vencer agora toda a armadilha do inferno, segundo a palavra. Abra a palavra do Senhor comigo, lá em Jó, capítulo 22, no verso 26 e 27, que diz assim: é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. 27, e ele orará, e ele ouvirá, e você cumprirá os seus votos. E ele orará, e ele ouvirá, e você cumprirá os seus votos no Senhor. Vamos nos aprofundar mais. Isaías 58, 13 e 14 diz assim, e eu quero falar com ênfase nesse versículo, nessa passagem. Diz assim: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e falar futilidades, 14, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Amados, naquela época, o sábado era um dia sagrado, era o dia do Senhor. Só que na nova aliança, todos os dias são os dias do Senhor. Porque o Senhor habita em nós. Então, todos os dias, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Tem pessoas que vai no culto de domingo e acha que está fazendo muito. Tem pessoas que vai no culto e vai cumprir um ritual. E você não serve um Deus de ritual. Você serve um Deus de relacionamento. Um Deus de intimidade. Um Deus que te chama para sentar à mesa. E esse versículo, essa passagem, ela é profunda. Porque o Senhor diz, se no dia dele, que é todos os dias, você fizer o que é correto, o que agrada a ele, e falar com ele, e ter comunhão com ele, tudo o que você quiser será entregue. E tudo que é seu por direito, a herança do Senhor, as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor, transbordará sobre a sua vida. Reflita. Voltando agora, e para terminar e completar esse versículo, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não se esqueça que a misericórdia, ela supera a justiça. E quando você busca o reino de Deus e a justiça, a misericórdia, ela transborda e é acrescentada todas as coisas sobre a sua vida. Quarto ponto. Deuteronômio 28:8. Não podia faltar. Deuteronômio. O Senhor enviará bênçãos aos celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Tudo que você tocar terá bênção. O Senhor, o seu Deus, as abençoará na terra que deu a vocês. O Senhor, eu declaro, eu profetizo que as bênçãos do Senhor, se o que eu estou falando, estou ministrando, estiver ardendo no teu coração, deixa um comentário. Compartilhe aí o que o Senhor está falando com você. Escreva aí no comentário e declare que a sua vida está sendo transformada hoje. E que as bênçãos do Senhor, elas que estão indo até você. Queridos, você não é um cachorro que corre atrás do rabo. Não é você que corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de você. E as outras coisas serão acrescentadas poderosamente sobre a sua vida. Abra a palavra do Senhor comigo lá em Levítico, capítulo 25,
no verso 21 e 22, que diz assim: saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. 22. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Deus, ele vai te abençoar tanto, tanto, que quando você estiver multiplicando, você estará desfrutando da primeira multiplicação ainda. É o que o Senhor está dizendo aqui em Levítico. Tudo que o Senhor está com você, há multiplicação, há abundância, há poder, há unção, há renovo. E se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou seu comentário, não deixou um like, faça isso agora. Nos ajude. Mande essa live para mais pessoas. Queridos, ajude a multiplicar isso, a que a palavra do Senhor ela venha poderosamente ser derramada sobre vidas, sobre pessoas, sobre casas, sobre famílias, sobre empresas. Enquanto você faz isso, eu vou esperar um pouquinho, mas já abra a palavra do Senhor lá do Salmo de número 133. Salmo de número 133, que eu quero trazer algo para você. O Senhor está derramando óleo sobre a tua cabeça agora. Verso 1 do 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eu falei agora há pouco sobre pegar e ir lá até o seu irmão e se acertar com ele. Olha o que aqui a palavra está dizendo. Como é bom e agradável quando os irmãos andam em união. 2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão. Quem é sacerdote na sua casa? Você. O óleo do Senhor está sendo derramado sobre a tua cabeça, até a gola das suas vestes. 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O Senhor derrama a bênção em sua vida para sempre. Você que é sacerdote da tua casa, se você não é o seu marido e você está assistindo, comece a declarar sobre a vida dele que o óleo do Senhor está sendo derramado sobre a cabeça dele e que a vida dele está sendo transformada. A sua casa, os seus bens, o seu trabalho, comece a declarar bênção sobre o seu patrão, porque quando o seu patrão é abençoado, você também é abençoado. Quinto ponto, Salmo 128. Verso 1 e 2, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e prosperará. Queridos, o quinto e último ponto. Vamos lá. Eu vou repetir. Salmo 128, verso 1 e 2. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e prosperará. Eu posso ouvir, dê um glória a Deus na sua casa, dê um aleluia, escreva aí no comentário, glórias a Deus, eu tomo posse do Salmo 128, verso 1 e 2, escreva aí, declare sobre a sua vida. Abra a palavra do Senhor comigo, queridos, em Provérbios, capítulo 8, do verso 32 ao verso 35, que diz assim: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Eu vou repetir. Ouçam agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. 33. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não as desprezem. Ouça a palavra, medite na palavra e nunca despreze a palavra. 34. Como é feliz o homem que me ouve. Como é feliz o homem que me ouve. Vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. 35. Pois todo aquele que me encontrar
Todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Vou repetir o 35. Tome posse dele, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você pode escrever glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Diga, glórias, glórias, santo, santo, santo é o Senhor. Isaías, capítulo 3, no verso 10, diz assim: diga ao justo que tudo lhes irá bem, pois comerão dos frutos das suas ações. Isaías 3:10. Digam aos justos que tudo lhe irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Amados, vocês entenderam? Vocês entenderam o que o Senhor está dizendo para você aqui?